Fala, rapaziada do Legado Azulino, né? Você também, meu amigo, torcedor de outros clubes. Rapaziada, primeiramente, né? Quero aqui desejar feliz aniversário pro nosso grande amor, né? A grande razão desse canal existir, de todos nós estarmos aqui unidos, né? O Clube do Remo está fazendo 121 anos de muita tradição, de muita história, de muito amor, né? O significado verdadeiro de amor, você sabe o que é o Clube do Remo. Ontem, mais uma vez, o principal patrimônio desse clube deu um show à parte, né? Show absurdo da torcida do Remo, mais uma vez, né? Muito bem organizado pela comissão de festas. Eu só acho que quando for assim show de mosaico, né? Só para dar uma opinião referente a isso, evitar sinalizadores, cara. Evitar levar sinalizadores, porque a intenção é ver o mosaico. Quando você vê toda aquela fumaça ali, fica difícil, né? Mas tirando isso, festa absurda, né? As imagens do LED ali, feita com show de iluminação, foi surreal. Digna mesmo de uma baita, de uma gigantesca torcida. E o Clube do Remo, né? Que nesses 121 anos volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem a gente fez a segunda partida pela competição, a gente vai falar muito ainda sobre isso aqui. Vamos falar sobre o Tonhão, né? Tonhão, pelo que eu vi ontem na entrevista, esse técnico não vai durar muito não. Mais 2 resultados ruins ou mais um resultado ruim, a gente vai provavelmente ter uma troca de treinador. E eu quero muito falar aqui com vocês, cara, sobre o próprio treinador, né, e as mexidas dele. Ele falou ontem sobre enxugar o elenco, né? Mas eu vou dizer que isso não vai resolver muita coisa não, tá? E eu vou já aqui falar pra você. Bom, rapaziada, fica aí com o recado dos nossos patrocinadores. Esse vídeo tem um patrocínio de JP Som Brasil. O som, iluminação e animação para transformar o seu evento em uma experiência inesquecível. Entre em contato pelo telefone que está aparecendo aí na tela. O som que conecta, o Brasil que vibra. É o JP Som Brasil. Chegou o 2026. A novidade do momento é para quem ama futebol. Tinha todos os canais, filmes e séries direto na sua TV. Para quem é inscrito no canal. 1 mês R$30, 2 meses R$50 e 3 meses R$70. Chame aí Gabriel Lira e feche o seu pacote de TV. Bom, rapaziada, vamos lá. Primeiramente, né? Ontem o Clube do Remo empatou com o Mirassol em 2-2. O Remo abriu 2-0 no placar. Depois de mexidas totalmente equivocadas e erradas do Osório, mais uma vez, né? O Remo deixa escapar um resultado. Um resultado que poderia deixar o Remo nessa rodada fora da zona de rebaixamento. Mais uma vez, o Remo deve terminar a rodada na zona de rebaixamento. Isso porque todo mundo que está abaixo do Remo ainda joga na rodada, né? O Corinthians ainda joga, o Coritiba ainda joga, o Cruzeiro ainda joga e o Vasco ainda joga. Então, essas equipes, pelo menos uma delas vai vencer, tenho certeza absoluta, ou vai somar pontos, né? E aí o Clube do Remo deve voltar para a zona de rebaixamento. Ontem a gente poderia ter vencido o jogo. O Osório conseguiu achar um time ideal, né, ou perto disso, que pôde neutralizar o Mirassol no primeiro tempo. O Remo jogou muito no primeiro tempo. Do jeito que a gente queria ver, do jeito que a gente gostaria de ter visto mais, né? Mas o nosso treinador, como ele quer sempre ser o protagonista, o Osório quer sempre ser o protagonista, tá? E tem um treinador que segue muito essa filosofia dele, tá? Que era muito criticado também na época do São Paulo, que é o Rogério Ceni. O Rogério Ceni, se você não sabe, ele se inspira no Osório, principalmente nessas táticas malucas, de tentar achar ali posição para determinados jogadores. O Osório está tentando fazer isso. Isso não é conhecer o elenco, gente. Ele já tem tempo suficiente para conhecer esse elenco. Ele tem mais de um mês trabalhando com esses jogadores. É tempo suficiente para saber que o Pikachu não rende em nenhum outro lugar, a não ser na ponta direita, no lado direito. É tempo suficiente para você entender que o Patrick Picanha não pode fazer parte do elenco da Série A. Quem trouxe ele e está insistindo, né, se não é esse treinador, se tem outra pessoa insistindo, que vá tomar bem no fundo lá do reguinho. Porque o Patrick Picanha não serve para o Remo. Ele não serviu para o Atlético, ele vai servir para o Remo. Então, tem muita coisa que, de fato, a gente precisa conversar aqui. Então, ontem nós perdemos para o Osório. Eu sei que alguns torcedores vão falar da falha do Rangel. E eu concordo.
eu concordo plenamente. O Rangel falhou tanto quanto o Vitória, também contra o time do Mirassol. E ele tem uma certa fobia de sair do gol, né? Eu acho que assim, é meio complicado isso, o Rangel precisa rever essa situação dele. Mas ontem a gente não perdeu também por causa do Rangel, gente. E quem me garante de que o Remo não ia tomar um gol se o Rangel salva aquela bola ali? O Remo estava implorando para tomar um empate ontem. Implorando. Todo ataque do Mirassol era perigo. A gente botava a mão na cabeça assim e acaba logo esse jogo. E o Mirassol empatou o jogo e quase vira o jogo. Se não é o Rangel, o Mirassol tinha virado o jogo. Ele faz uma defesa absurda depois. Tá certo, nós estamos acostumados com goleiros de alto nível no Remo. Nós estamos acostumados com goleiros que garantem resultados, né? Já são o quê? Desde 2017. A gente nessa ininterrupta situação, né? Tinha o Vinícius ali, ficou várias temporadas jogando muito. Aí chega o Rangel, começa mal. Depois tem uma temporada ali de recuperação na carreira e faz a temporada fora da curva que fez no ano passado. Mas é um cara também que vai falhar, ele é ser humano, ele vai falhar também. Tá certo que foram falhas inaceitáveis, principalmente com um goleiro do nível do Rangel, né? O Rangel é um goleiro de um bom nível, mostrou isso pra gente. Não estou falando nada disso baseado aqui nas apresentações dele, de fato. E aí, né, a gente pode aqui falar também que a gente deixou o resultado escapar por causa do Rangel. Mas quem mexeu no time errado? Não foi o Rangel. E ele fez a parte dele quando deu. Cara, me bota o Patrick Picanha, gente. O Remo precisando de jogadores para ter um desafogo, para avançar. O cara me bota o Patrick Picanha em campo. Ele improvisou 2 zagueiros, tendo 2 laterais. Tendo o Brian Cufré no banco de reserva. Você não vai botar o cara? Por que ele leva o cara, pô? Ele não vai botar o cara em campo? Bota outro então, escala outro. Que você tem confiança. Não é, gente. Ele quer inventar, pô. Esse treinador passou a vida inventando. Pergunta pro torcedor do São Paulo. Vai na rede social do São Paulo e fala: a melhor solução pro São Paulo é tirar o Crespo e colocar o Osório. Você vai ser amplamente xingado, pô. Vai lá no Atlético Paranaense, a melhor solução é tirar o Odair Helma e colocar o Osório. Você vai ser amplamente xingado. Ninguém sente saudade desse treinador. Se ele fosse tão assim bom no São Paulo, como alguns torcedores do Remo se iludiram com isso, na primeira opção, São Paulo traria ele de volta e não trouxe. Então você, meu amigo, que está esperando, o Osório vai ter um entrosamento do time, o Remo nunca vai entrosar na mão desse cara, nunca, porque ele vai sempre mexer no time. Ele sempre vai fazer. Vai haver algum momento que vai dar certo, como deu ontem, mas a boa parte vai dar errado. Em boa parte das vezes que ele inventar, vai dar errado, pô. A saída é mandar esse cara embora. Pra ontem. Ontem o Tonhão deu uma entrevista, né? Falando sobre o Osório. Foi perguntado pra ele. O Osório tá na corda bamba depois desse resultado e tal. O Tonhão foi bem enfático. Ele tá na corda bamba sempre. O técnico, quando vem pro Remo, o cara tá na corda bamba sempre. A gente faz uma análise, vê se o cara tá dando certo e a gente decide se vai continuar com o trabalho ou não. O Tonhão falou isso. Cara, foi visível. A expressão do Tonhão ontem é a resposta. A expressão do Tonhão ontem mostrou que ele também já entendeu que esse cara não vai dar certo. Só que é aquilo, eu não acho que o Remo vai mandar o Osório embora essa semana. E tampouco acho que o Remo perde o clássico. Porque para o Remo perder para aquele time horrível da Mucura, horrível, o Osório tem que fazer 3 vezes merda, o que eu não acho impossível, né? Mas 3 vezes cagadas do que ele fez ontem. Ele tem que escalar um time com Pavani, Panagiotis, Patrick Picanha, Carlinhos no ataque. Ele tem que fazer uma salada pior do que ele fez ontem. Para ele poder perder para aquele time da Mucura. Eu não acho que ele cai no clássico. Eu ainda acho que ele vence o clássico e deve vencer bem. Deve ganhar de 2, 3 do time da Mucura, entendeu? Mas contra o Atlético Mineiro, eu não tenho esperança não. Lá em Minas, com esse treinador aí, e eu acho que ele cai contra o Atlético Mineiro. Eu acho que a vitória contra a Mucura não vai ter peso nenhum. A verdade é essa. Porque a diretoria do Remo, se ela for minimamente
consciente, coerente, ela vai ver que o jogo contra a Mucura não é parâmetro, gente. A Mucura perdeu pra Tuna ontem no interior, pô. A Mucura, ela tá num nível muito abaixo. Se ano passado a discrepância de nível naquele campeonato brasileiro da Série B já era absurda, imagina agora que o Remo tá na Série A, pô, com um elenco de Série A, os caras estão na Série C com um elenco de Série D pra Série C. Os caras ontem tomaram um apavoro da Tuna, pô, no segundo tempo. A Tuna, que não tinha ganhado de ninguém, que o centroavante da Tuna é o Paulo Rangel. Então não podemos esperar outro resultado que não seja a vitória contra esses caras, pô. Não dá. E se perder, tem que mandar embora. Acabou. Perdeu pra Mucura, pro time horroroso da Mucura, manda embora. Manda embora, pô. Não tem nem o que discutir. E só pra encerrar o vídeo, o Osório falou uma coisa ontem que me deixa mais puto ainda. Porque ele culpou tudo ontem. Só não culpou as escolhas dele. Culpou os jogadores, que jogadores não estão 100% fisicamente, que... Porra, Osório, nós estamos já em fevereiro, os caras não estão bem fisicamente. Você está trabalhando com esses caras desde o início do ano, e os caras não estão bem fisicamente? Também os caras correm mais errado do que tudo nessa vida, suas táticas são furadas, é óbvio que vai estourar os caras vão ficar cansados, pô. Correr errado cansa. E aí ele falou uma coisa que me deixou extremamente irritado, que foi o fato de enxugar o elenco. Eu concordo. E concordo. Temos que enxugar o elenco. E ele é tão incoerente que ele falou pra caramba do Catarose no último jogo contra o Vitória e ontem botou o cara pra jogar 15 minutos. E deixou o Patrick de Paula o jogo todo. O nível de coerência do nosso treinador é esse. Temos que enxugar o elenco porque eu preciso trabalhar com um elenco com 30 jogadores e tal. Não adianta, gente. Não caiam nesse papo furado. A gente pode ter 20 jogadores. Se no dia do jogo ele botar Patrick Picani em campo, Pikachu na esquerda, improvisar zagueiro na lateral, improvisar meia de zagueiro, improvisar zagueiro de volante, vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada. O problema não são os jogadores. A gente viu ontem o primeiro tempo que esses caras fizeram. Esses caras na mão de um técnico que faz o feijão com arroz, esses caras vão render, pô. Não de um inventor, pô. Tonhão, você já percebeu, cara, que é outro barco furado que o Braz trouxe pra cá. Manda embora, cara. Era pra vocês se reunirem hoje e mandar esse cara embora hoje. Mas tem a multa que é pesada. Não, cara. Não, vocês têm dinheiro. O Remo tem dinheiro. O problema é manter ele aí e a gente perder pontos. A gente ir desperdiçando pontos. Eu acho que com um treinador que faz o feijão com arroz, a gente consegue arrancar um ponto do Atlético lá em Minas. O Atlético não está bem das pernas. Mas do jeito que o Remo está jogando, o Remo vai reabilitar o Atlético, nem reabilitou o Vitória. Vocês viram ontem o que o Vitória pegou do Palmeiras? Um 5-1 ontem do Palmeiras. O Vitória que amassou a gente no primeiro jogo. Tomou de 5 do Palmeiras ontem. A gente não tem, com esse treinador, a gente não tem a mínima chance contra o Atlético lá, mano. Sabe por quê? Porque por mais que ele escale o time correto de novo, que funcione, ele vai fazer merda, ele vai inventar. E isso é dele. Ele não vai mudar isso porque ele tá no Remo. É dele. A filosofia de trabalho dele é essa. E no Remo não funciona. Tonhão, você passou muita raiva com o Português, eu sei disso. Eu sei que você passou muita raiva com o Português, cara. Porque eu passei raiva com o Português. E eu sei que você torce pro Remo. Assim como eu. Você fica puto com os resultados negativos, assim como eu. Manda esse cara embora, cara. Não pensa duas vezes. Demite esse cara. Aproveita que o Guto ainda tá livre no mercado e traz o Guto de volta. Porque tem time na Série B que o trabalho não tá indo bem. O Fortaleza é um. O Fortaleza, o trabalho do Carpini não tá evoluindo lá. A torcida já tá puta com o Carpini. Vocês vão esperar contratarem o Guto? E aí a gente não tem outro treinador. Vai trazer quem? Quem que vai vir para o lugar do Osório fazer um bom trabalho aqui? Que conhece o elenco, que conhece a estrutura. Eu acho que a melhor opção é o Guto. O Guto vai fazer... A gente vai continuar sofrendo na Série A, mas pelo menos a gente vai ter um padrão, pô. A gente vai ter um time definido, a gente vai ter um elenco que vai jogar a Série A.
A gente vai ter um padrão a ser seguido. A gente vai sofrer ainda, a gente vai ter dificuldade, porque o nosso time é limitado. Mas ontem o primeiro tempo mostrou pra gente que esse time pode lutar sim para permanecer, que esse time pode ter até uma condição melhor na competição, até brigar por coisas maiores. E claro, garantir os títulos regionais. Que isso é importante também, tá? Isso é importante também. Os títulos regionais têm que serem garantidos. O Campeonato Paraense e a Copa Norte. Com esse treinador aí, a gente está 90% rebaixado na Série A. A gente está rebaixado com esse treinador, a gente está rebaixado na Série A, pô. Ele não vai salvar o Remo do rebaixamento. Não vai. Esquece, não vai. E eu não sei se ele garante o título paraense. Ele é capaz de perder o Campeonato Paraense, esse treinador aí. Ele é capaz de perder. Ele é capaz de perder para a Mucura no domingo. Imagina perder o título do Campeonato Paraense. Então, Tonhão, tem tempo. Nós estamos ainda em fevereiro. O Guto chegando, ele já conhece o elenco. Traz o Guto de volta, velho. Traz o Guto de volta. Eu acho que é o único técnico hoje, livre no mercado, que tem condições de deixar, pelo menos, uma tranquilidade no elenco. De ter um padrão que vai ser seguido, que vai ser respeitado, que o elenco vai jogar. É questão de tempo do Osório cair, cara. É questão de tempo. O Osório precisa de... Não vai ter tempo. Ele está mais próximo de cair do que permanecer. O trabalho dele, as escolhas dele, a filosofia dele não vão dar certo no Remo. Cabe o Tonhão e a diretoria perceberem isso e agirem contra tempo. Porque quanto mais tempo a gente ficar afundado na zona de rebaixamento, dificilmente a gente vai sair. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.